Como você deve saber, existem hábitos que enriquecem, mas não são desses hábitos que eu quero falar hoje. Seguindo o modelo mental de inverter o problema, eu quero falar dos hábitos que empobrecem, porque é aí que você passa a saber exatamente o que não fazer. Só que antes de falar sobre esses hábitos que te mantêm longe da riqueza, você precisa entender como os hábitos funcionam. Se você não entende a máquina, não tem como consertá-la. A psicologia e a neurociência passaram décadas estudando isso, como os hábitos se formam e como podem ser mudados. O seu cérebro consome cerca de 1/5 de toda a energia do corpo. 1/5. Ele é uma máquina cara de operar, então procura atalhos constantemente, maneiras de economizar energia. Os hábitos são justamente esses atalhos. São comportamentos que você executa quase sem pensar, inconscientes e automáticos. Isso libera espaço cerebral para tarefas mais complexas. É uma estratégia de sobrevivência evolutiva. Mas aqui está o problema. O cérebro não distingue um hábito bom de um hábito ruim. Ele só quer eficiência. Então automatiza tudo o que você repete, inclusive as coisas que te destroem. Deixa eu explicar como isso funciona na prática. Todo hábito começa como um comportamento orientado a um objetivo, algo consciente e deliberado. Você enfrenta uma situação nova, uma tarefa que nunca fez, um trajeto diferente. O cérebro fica alerta, processa tudo cuidadosamente, guiado por um propósito claro. Quando você alcança o objetivo, uma região do cérebro chamada núcleo accumbens aciona o sistema de recompensa, prazer, satisfação, aquela sensação boa que te motiva a repetir. O cérebro registra. Essa ação específica levou a esse resultado desejado. A associação está formada. Você repete o comportamento, a associação se fortalece e os circuitos neurais se tornam progressivamente mais eficientes. O estriado dorsal cria a conexão automática entre estímulo e resposta, enquanto o córtex pré-frontal monitora e decide quando ativar o padrão. Com o tempo, a ação vira automática e o hábito está completamente formado. E aqui está a parte crítica que a maioria não entende. Uma vez que o hábito está codificado em um circuito neural, é extremamente difícil mudá-lo. Por quê? Porque o cérebro já investiu energia preciosa criando esse atalho eficiente e não quer desperdiçar esse investimento. É por isso que mudar um hábito é tão difícil. Não é falta de força de vontade, não é fraqueza de caráter. É o cérebro lutando biologicamente contra a mudança para preservar a eficiência que já construiu. O problema é que, se você criou um hábito ruim, você vai sofrer as consequências. A pobreza vem de hábitos pequenos, silenciosos e repetidos todo santo dia. É o ladrão invisível que rouba a sua vida uma decisão de cada vez, e quando você finalmente percebe, já perdeu anos preciosos. Eu observei milhares de pessoas ao longo da minha vida, investidores bem-sucedidos, empresários que construíram impérios e gente comum que nunca saiu do lugar. E descobri algo fascinante. Os que prosperam não trabalham necessariamente mais horas do que os outros. Eles só têm hábitos melhores, eles pensam cuidadosamente antes de agir, adiam a gratificação quando necessário e respeitam a realidade em vez de brigar com ela. Os outros perseguem conforto de curto prazo a todo custo, e esse conforto silenciosamente devora todo o potencial. Cada hábito é um voto na pessoa em que você está se tornando. Cada dólar que você guarda, cada conhecimento que você adiciona, cada momento que você usa bem, essas coisas se multiplicam exponencialmente ao longo do tempo. Mas o oposto também se multiplica. Cada compra por impulso, cada desculpa que você inventa, cada recusa em aprender algo novo. É assim que a pobreza cresce, lenta, confortável e silenciosa como névoa. Você não acorda pobre de um dia para o outro. Você vai derivando para lá devagar, quase sem perceber. E é por isso que, agora, eu vou te mostrar os hábitos mais devastadores que eu vi destruírem vidas ao longo de décadas.
não são os óbvios que todo mundo já conhece. São os silenciosos, os socialmente aceitos, os que ninguém te avisa que estão destruindo o seu futuro. Hábito 1. A ilusão do esforço. Deixa eu te contar sobre a ilusão mais perigosa que existe, a ilusão do esforço. Conheci milhares de pessoas trabalhadoras na vida, honestas, decentes, que dão o melhor todo dia, mas a maioria nunca sai do lugar. Trabalham mais horas, perseguem promoções e ainda lutam para construir riqueza ou independência real. Não é porque são preguiçosos, não é porque não têm sorte, é porque estão presos na crença de que trabalho duro sozinho garante sucesso. Trabalho duro importa, mas não é a equação completa. O mundo não te paga por esforço, te paga por resultados. Você pode passar a vida inteira cavando trincheiras com uma colher e ainda morrer de fome, enquanto outra pessoa usa uma máquina e termina em 1 hora. A diferença não é esforço, é alavancagem, é julgamento, é usar o cérebro antes do corpo. A maioria foi ensinada a trabalhar duro, mas não a pensar duro. Repetem as mesmas rotinas ano após ano esperando resultados diferentes. Isso não é esforço, é inércia. Se você não está melhorando seus métodos, seus hábitos e seu entendimento do jogo que está jogando, todo o trabalho duro só te mantém preso no mesmo lugar. Você está correndo em uma esteira, suando, mas indo a lugar nenhum. A pergunta real não é quão duro estou trabalhando, é estou trabalhando nas coisas certas? Algumas das pessoas mais inteligentes que conheço aprenderam cedo que tempo pensando vale mais que tempo fazendo. 10 minutos de pensamento real podem te poupar 10 anos de movimento desperdiçado. O mundo recompensa quem combina diligência com direção. Vi pessoas ficarem pobres porque despejam energia no sistema errado. Perseguem salários de curto prazo em vez de habilidades de longo prazo. Passam décadas construindo o sonho de outra pessoa, nunca percebendo que todo o esforço está se multiplicando, só que não para elas. Essa é a ilusão do esforço. Você se sente produtivo, mas não está construindo alavancagem, propriedade ou independência. Se quer escapar dessa armadilha, comece pensando em como seu tempo se multiplica. Se pergunte: quais hábitos, habilidades ou conhecimento ainda vão me pagar daqui a anos? Pode ser aprender um ofício, dominar uma habilidade valiosa ou simplesmente desenvolver melhor julgamento sobre onde investe sua energia. Na minha vida, sempre tentei focar nas atividades de maior retorno. Ler, pensar e tomar poucas decisões bem pensadas. Você não precisa acertar muitas coisas, só precisa evitar errar demais. O objetivo não é ocupação infinita, é progresso significativo. Então, se está trabalhando duro, mas chegando a lugar nenhum, pare e pense. Não dobre seu esforço, dobre sua sabedoria. Porque a verdade é, esforço sem direção não é progresso, é exaustão. Hábito 2. O vício em gratificação instantânea. Vou te falar sobre a armadilha que destrói mais potencial que qualquer outra. O vício em gratificação instantânea é o desejo de se sentir bem agora, mesmo quando isso destrói seu futuro. Pessoas querem resultados sem paciência, conforto sem disciplina, recompensas sem sacrifício. É por isso que ficam presas. O cérebro humano é programado para prazer de curto prazo. Milhares de anos atrás, isso ajudou a sobreviver. Coma quando comida está disponível, descanse quando possível, agarre o que pode antes que desapareça. Mas no mundo moderno, esse instinto é nosso maior inimigo. Vivemos em tempo de tentação constante. Comida, entretenimento, compras, redes sociais. Tudo projetado para dar satisfação rápida. E se não aprende a controlar esse impulso, o mundo vai te controlar. A maioria arruína potencial um pequeno prazer de cada vez. Troca crescimento de longo prazo por conforto de curto prazo. Assistir mais um episódio em vez de ler. Gastar em vez de poupar. Reagir em vez de pensar. Cada decisão parece inofensiva sozinha,
mas o efeito composto é devastador. Cada escolha fácil hoje cria uma vida mais difícil amanhã. Cada escolha difícil hoje cria uma vida mais fácil depois. O vício em gratificação instantânea aparece no dinheiro mais que em qualquer lugar. Pessoas querem lucros rápidos, não multiplicação constante. Perseguem tendências, apostam em especulação e chamam isso de investimento. Mas construir riqueza real leva tempo, requer paciência, algo que a maioria simplesmente não pratica mais. Vê impaciência como fraqueza, quando na verdade é uma das maiores forças que pode desenvolver. Sempre disse: o mundo pertence aos pacientes. Tempo é amigo da disciplina e inimigo do impulso. A pessoa que pode adiar gratificação, que pode dizer ainda não em vez de agora, eventualmente possui as recompensas que outros desistiram por conforto temporário. Você vê isso em toda a área da vida. O estudante que estuda em vez de festejar, o trabalhador que continua aprendendo em vez de acomodar, o poupador que investe em vez de gastar. Todos parecem chatos no começo, e então um dia parecem brilhantes. A chave é treinar sua mente para ver além do momento. Antes de ceder a um prazer de curto prazo, se pergunte: quanto isso está me custando? Toda escolha tem custo de oportunidade, você vendo ou não. A maioria desiste do futuro um impulso de cada vez, mas você não precisa ser um deles. O hábito de adiar gratificação não só constrói riqueza, constrói caráter, ensina paciência, disciplina e previsão, traços que separam os sábios dos impulsivos. Você não precisa evitar prazer, só precisa escolher os prazeres que duram. Porque quando troca o que quer mais pelo que quer agora, está vendendo sua liberdade com desconto. Hábito 3. Dívida por prazer. Se existe uma armadilha que silenciosamente destrói mais vidas que quase qualquer outra, é a dívida. Especialmente a dívida contraída para comprar coisas que não importam. Vi incontáveis pessoas trabalharem duro a vida inteira só para ficarem pobres porque continuam pegando emprestado para se sentirem felizes. Dívida dá a ilusão de conforto, enquanto silenciosamente rouba sua liberdade. É felicidade emprestada hoje em troca de miséria amanhã. A maioria não pensa em dívida como hábito, mas é exatamente isso. Uma vez que começa a usar, vira um modo de vida. Você compra algo que não pode pagar e, quando a conta chega, pega emprestado de novo para se manter. O ciclo parece inofensivo no começo. Um carro novo, um pequeno empréstimo, um pouco no cartão. Mas cada vez que pega emprestado por prazer, entrega um pedaço do seu futuro. Começa a trabalhar para os juros em vez de deixar os juros trabalharem para você. Usa para financiar consumo, não criação. Usa para parecer bem-sucedido em vez de se tornar bem-sucedido. E a parte mais triste, as coisas pelas quais as pessoas se endividam geralmente perdem valor muito antes que os pagamentos terminem. Quando era jovem, aprendi que o mundo se divide em 2 tipos de pessoas: quem ganha juros e quem paga juros. Se quer ficar livre, esteja no primeiro grupo. A multiplicação é um milagre quando trabalha para você e uma maldição quando trabalha contra você. O homem que poupa e investe tem o tempo como aliado. O homem que pega emprestado por prazer tem o tempo como inimigo. O custo real da dívida não é só financeiro, é psicológico. Ela rouba sua paz. Você não pode pensar com clareza quando deve dinheiro para todo mundo. Não pode arriscar quando seu salário já está gasto antes de chegar. Não pode dormir tranquilo quando está vivendo a um pagamento perdido do desastre. Esse tipo de pressão lentamente corrói sua confiança e seu julgamento, te torna desesperado, e pessoas desesperadas tomam decisões ruins. As pessoas justificam a dívida chamando de normal, dizem que todo mundo faz. Mas isso é só prova social, o tipo de pensamento que leva grupos inteiros à pobreza. Você não precisa seguir essa multidão. Liberdade não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto pouco você deve. Quanto mais você possui de sua vida, menos outros podem te controlar.
Se quer riqueza real, aprenda a viver sem pegar emprestado por prazer. Poupe para o que quer, adie a gratificação, deixe o tempo trabalhar a seu favor em vez de contra você. Porque a dívida pode comprar conforto hoje, mas vende independência amanhã. E no fim, a pessoa que não deve nada, não teme nada. Hábito 4. O hábito de não aprender. Um dos hábitos mais caros que vi na vida não é gastar demais ou ser preguiçoso. É o hábito de não aprender. O mundo muda todo dia e a maioria para de aprender no momento que termina a escola. Acredita que educação termina com um diploma e essa crença silenciosamente os torna mais pobres a cada ano que passa. Quando você para de aprender, o mundo não para de se mover. Tecnologia avança. Indústrias evoluem, oportunidades mudam. Se você não se adapta, fica para trás, não de uma vez, mas gradualmente. Perde sua vantagem, sua curiosidade desaparece e sua mente fica embotada. Logo está trabalhando mais duro por menos recompensa, se perguntando por que tudo parece mais difícil. A resposta é simples. Você parou de se atualizar enquanto o mundo continuou se atualizando ao seu redor. Sempre acreditei que aprendizado vitalício é o melhor investimento que jamais fará. Conhecimento se multiplica como dinheiro, devagar, silenciosamente, e então de repente. Cada livro, cada lição, cada experiência adiciona ao seu entendimento. E com o tempo, esse entendimento te dá julgamento. Julgamento é o que separa os sábios dos ocupados. É o que te ajuda a ver oportunidades que outros perdem e evitar erros que outros caminham direto para dentro. Leio constantemente livros sobre história, ciência, psicologia, negócios, até assuntos que sei pouco. Não porque preciso, mas porque quero. Nunca conheci uma pessoa verdadeiramente sábia que não fosse leitora. A mente é como um músculo, enfraquece se você não usa. A maioria passa o tempo livre sendo entretida em vez de educada. Alimenta a mente com porcaria e se pergunta por que o pensamento é lento. O hábito de não aprender também cria excesso de confiança. Quando você para de aprender, para de se questionar. Começa a acreditar que o que já sabe é suficiente. É assim que as pessoas cometem os mesmos erros repetidamente. Nunca atualizam seus modelos mentais. O mundo pune esse tipo de arrogância. Se acha que educação é cara, experimente a ignorância. Aprender não só te torna mais inteligente, te torna humilde. Quanto mais você aprende, mais percebe quanto pouco sabe. Essa humildade mantém sua mente aberta e seu ego sob controle. É a fundação de bom julgamento. O momento que você acha que dominou tudo, já começou a declinar. Você não precisa aprender tudo, só precisa continuar aprendendo algo. Leia um livro por mês, estude como as coisas realmente funcionam, faça perguntas, aprenda com os erros seus e dos outros. Curiosidade é o motor do progresso, e o dia que você para de ser curioso, começa a ser substituível. Então, se quer ficar relevante, independente e sábio, nunca deixe sua educação terminar. O mundo continua se movendo. Certifique-se que sua mente continua se movendo com ele. Porque ignorância não parece perigosa quando começa, mas com o tempo é o hábito mais caro que você pode ter. Hábito 5. Evitar responsabilidade. Um dos hábitos mais danosos que uma pessoa pode desenvolver é o hábito de evitar responsabilidade. É fácil culpar outros pelos seus problemas, o governo, seu chefe, seus pais, a economia, mas cada vez que você faz isso, entrega seu poder. A verdade é, no momento que você para de assumir responsabilidade pela sua vida, você começa a perder o controle dela. Conheci incontáveis pessoas que poderiam ter ido bem se simplesmente tivessem assumido sua situação. Mas, em vez disso, esperaram alguém consertar. Reclamaram de circunstâncias em vez de se melhorarem. A vida nunca é justa, mas sempre responde a como você age. Quando você assume responsabilidade, ganha a habilidade de mudar. Quando culpa os outros, se prende exatamente onde está.
As pessoas não percebem que culpar é viciante. Parece bom no momento, tira a ferroada do fracasso e coloca o peso em outra pessoa. Mas com o tempo, enfraquece seu caráter. Treina seu cérebro para olhar para fora em vez de para dentro. Você para de aprender com os erros porque se convence que não foram sua culpa. É assim que a mediocridade se torna permanente. A classe média frequentemente cai nessa mentalidade sem perceber. Quando os tempos são difíceis, é reconfortante acreditar que o sucesso é reservado para os sortudos ou privilegiados. Mas esse tipo de pensamento é perigoso, te torna passivo. As pessoas que se elevam acima de suas circunstâncias não fazem isso reclamando, fazem se adaptando. Assumem propriedade de seus hábitos, suas decisões e seu futuro. Assumir responsabilidade não significa se culpar por tudo. Significa aceitar que suas escolhas têm consequências e que você pode fazer novas escolhas começando hoje. Não é sobre culpa, é sobre poder. No momento que você diz, isso é minha culpa e eu posso consertar, você se torna mais forte. A maioria nunca fará isso porque é desconfortável, mas todo crescimento real começa com desconforto. Quando era mais jovem, aprendi que não pôde controlar o mundo, mas sempre pode controlar sua resposta a ele. É aí que a liberdade reside. Você não pode escolher o que acontece com você, mas pode escolher o que faz depois. Essa ideia simples separa as pessoas bem-sucedidas do resto. A vida recompensa quem age, não quem reclama. Se quer mudar sua situação, financeiramente, mentalmente, emocionalmente, comece mudando seu senso de propriedade. Sua carreira, suas finanças, seus relacionamentos são todos espelhos refletindo suas escolhas. Quanto mais honestamente você olha para eles, mais rápido cresce. O hábito de responsabilidade é raro porque requer humildade, mas também é libertador. Te dá direção e controle em um mundo caótico. Quando você para de esperar resgate e começa a agir como seu próprio herói, para de ser vítima de circunstâncias e começa a se tornar o autor da sua vida. É aí que a força real e a riqueza real começam. Hábito. 6. Conforto com a mediocridade. Se você quer entender por que tantas pessoas ficam presas na vida, não precisa procurar longe. A resposta não é má sorte ou falta de inteligência, é conforto. As pessoas ficam confortáveis com a mediocridade. Param de tentar quando a vida se torna fácil o suficiente para sobreviver. Trocam crescimento por conveniência, ambição por rotina, progresso por paz de espírito. Acontece silenciosamente e, quando percebem, os anos se foram. A verdade é que a mediocridade parece segura, não exige muito de você. Pode deslizar pela vida fazendo apenas o suficiente, suficiente para manter o emprego, suficiente para pagar as contas, suficiente para sentir que está bem. Mas a mediocridade é uma morte lenta. Drena seu potencial gota a gota até não sobrar nada além de arrependimento. Vi pessoas com talento enorme desperdiçarem porque não queriam ficar desconfortáveis. Podiam ter aprendido mais, feito mais, construído algo duradouro, mas escolheram levar na boa. Acharam que tinham tempo, mas tempo é a única coisa que nunca recupera. Todo ano gasto em conforto é um ano roubado do seu potencial. Você vê esse padrão em todo lugar. O trabalhador para de melhorar porque o emprego parece seguro. O dono de negócio para de inovar porque as vendas estão estáveis. O estudante para de aprender quando o diploma é conquistado. Todos acreditam que chegaram lá, mas no momento que você pensa assim, a entropia começa a fazer seu trabalho. Sua vantagem embota, sua curiosidade desaparece, sua relevância declina. O sucesso não vem de conforto, vem de esforço contínuo. A classe média é especialmente vulnerável a essa armadilha. Uma vez que alcança um certo nível de estabilidade, uma renda constante, uma casa, algumas economias, param de empurrar. Começam a pensar mais em proteger o que têm do que em crescer no que poderiam se tornar. Mas o crescimento não acontece em segurança, acontece em desafio, em desconforto,
em fazer o que os outros recusam fazer. Sempre acreditei que disciplina é mais importante que motivação. Motivação vai e vem, mas disciplina te mantém se movendo quando não é mais excitante. As pessoas que têm sucesso raramente são as que se sentem inspiradas o tempo todo. São as que continuam melhorando mesmo quando ninguém está olhando. O antídoto para a mediocridade é curiosidade. Continue aprendendo, questionando, esticando suas habilidades. Todo dia que você aprende algo novo, amplia seu mundo um pouco mais. Toda vez que empurra através do tédio ou do medo, constrói força. Com o tempo, essa força se multiplica em sabedoria, e sabedoria sempre paga dividendos. Então se pergunte, está crescendo ou apenas existindo? Está melhorando ou simplesmente repetindo? A mediocridade não se anuncia, se infiltra quando você para de tentar. Não deixe o conforto roubar seu futuro. O caminho mais fácil raramente leva a um lugar que vale a pena. O caminho difícil, o com aprendizado, esforço e disciplina, é onde as recompensas reais estão. Hábito. 7. Terceirizar seu pensamento. O hábito mais caro que existe não é gastar demais. É deixar que os outros pensem por você. Vi isso repetidamente. Pessoas inteligentes que param de pensar por conta própria. Seguem gurus, copiam tendências, acreditam em manchetes. Compram porque um influenciador recomendou, investem porque um guru prometeu, mudam de carreira porque um coach disse. E nunca param para pensar de verdade. Isso faz sentido para mim, no meu contexto? Terceirizar o pensamento é uma epidemia moderna. As redes sociais criaram um exército de seguidores, não de pensadores. As pessoas querem respostas prontas, fórmulas, atalhos e certezas, mas a vida não funciona assim. O que funciona para uma pessoa pode destruir outra, porque os contextos são diferentes, os objetivos são diferentes e os recursos são diferentes. Copiar cegamente é receita certa para o desastre. Vi pessoas perderem fortunas seguindo dicas de investimento, arruinarem carreiras seguindo tendências e destruírem relacionamentos seguindo conselhos genéricos. Tudo porque pararam de pensar. Pensar dói, exige energia, cria dúvida e traz responsabilidade. É muito mais fácil seguir, culpar e repetir. Mas quando você terceiriza o pensamento, você terceiriza a vida. Você se torna uma marionete, controlado por quem grita mais alto, por quem promete mais. E pior, você desenvolve dependência, passa a precisar de um guru para tudo. Decisão de carreira, onde investir, o que comprar, como viver. Você perde a habilidade de julgar por conta própria. Sempre disse, eu prefiro um pensamento aproximadamente certo do que uma certeza completamente errada. A maioria prefere a certeza errada, desde que soe confiante. Mas confiança sem pensamento é um perigo. Você precisa desenvolver o músculo mental, questionar tudo, especialmente as coisas que todo mundo aceita sem pensar. Isso não significa ser um cético vazio. Significa ser um curioso ativo. Perguntar: por que isso funciona? Em que contexto funciona? Quais são as premissas? O que pode dar errado? Essas perguntas salvam vidas e salvam fortunas. As pessoas que prosperam são pensadores independentes. Não copiam, adaptam, não seguem, avaliam, não acreditam, verificam. Elas gastam tempo pensando antes de agir e economizam anos evitando erros que os outros cometem porque não pensaram. Se você quer ser rico, seja dono do seu pensamento. Não alugue sua cabeça para ninguém. Hábito. 8. Tratar o tempo como se fosse renovável. Deixa eu te contar sobre um erro fundamental que a maioria comete. As pessoas tratam o dinheiro como algo escasso e o tempo como algo abundante, quando na realidade é exatamente o oposto. Dinheiro, você sempre pode fazer mais. Perdeu? Pode ganhar de novo. Gastou? Pode economizar mais. O dinheiro é renovável, teoricamente infinito, mas o tempo, cada segundo que passa, nunca volta.
Cada hora desperdiçada é uma oportunidade morta. Cada dia jogado fora é um pedaço de vida que desapareceu e nunca, jamais volta. Mas as pessoas não vivem como se isso fosse verdade. Passam horas nas redes sociais, dias mergulhadas em entretenimento sem propósito, anos presas em trabalhos que odeiam, como se tivessem tempo infinito, como se pudessem recuperar depois. Não podem. O Warren calcula o valor do tempo dele em termos de custo de oportunidade. Cada hora tem valor, e esse valor aumenta com a idade, porque o tempo que resta diminui enquanto o conhecimento acumulado aumenta. A hora dele aos 90 anos vale infinitamente mais do que a hora aos 20. Então ele protege esse tempo com ferocidade. Ele diz não para quase tudo, para preservar o tempo para o que realmente importa. A maioria faz o oposto. Diz sim para tudo, para não ofender, para parecer útil, para se sentir importante. E desperdiça o recurso mais valioso que tem. Vi pessoas perderem décadas assim, presas no emprego errado porque tinham medo de mudar, presas em relacionamentos ruins porque tinham medo de ficar sozinhas, presas na cidade errada porque tinham medo de recomeçar. Sempre pensando, eu mudo depois, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais certeza. Mas o depois nunca chega, e quando percebem, têm 60 anos. Olham para trás e veem arrependimento. Não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Pelo tempo que desperdiçaram esperando o momento perfeito que nunca veio. Sempre vivi com um princípio simples. O tempo é o único recurso verdadeiramente escasso. Então, invisto o meu tempo em coisas que multiplicam tempo. Automatização, delegação, sistemas e processos. Tudo para liberar mais tempo para pensar. Porque é o pensamento de qualidade que multiplica o valor do tempo. Uma boa decisão pode te economizar anos de trabalho duro. Uma má decisão pode desperdiçar décadas. Então, invisto tempo pensando antes de agir. A maioria faz o contrário. Investe tempo agindo antes de pensar e paga o preço em retrabalho, em erro e em tempo desperdiçado. Tem outro ponto crítico. Qualidade de vida não vem de mais dinheiro, vem de mais controle sobre o seu tempo. Uma pessoa que ganha 50 mil, mas controla 100% do tempo dela, é mais rica do que alguém que ganha 500 mil e não controla nada, porque a verdadeira riqueza é liberdade. E liberdade se mede em tempo, não em dinheiro. Você quer chegar ao ponto em que cada hora do seu dia é uma escolha, não uma obrigação, não uma necessidade, mas uma escolha. Isso é riqueza de verdade. Mas para chegar lá, precisa parar de desperdiçar tempo, parar de trocar horas por dinheiro de forma infinita e parar de adiar a vida para quando tiver mais dinheiro. Porque se você não tem tempo, você não tem nada. E diferente do dinheiro, você não pode pedir mais tempo emprestado, não pode fazer mais tempo e não pode roubar tempo de ninguém. Você só pode usar bem o tempo que tem. Então, pergunte sempre: isso é o melhor uso do meu tempo agora? Se a resposta for não, pare de fazer, imediatamente, sem piedade, sem desculpa, porque cada minuto conta, e tempo perdido é vida perdida. Hábito 9. Ignorar os pequenos vazamentos de dinheiro. Agora vou te contar sobre um erro que parece insignificante, mas é devastador. Ignorar os pequenos vazamentos, as pequenas perdas, os pequenos gastos, os pequenos desperdícios, porque parecem triviais. Mas é exatamente aí que as fortunas desaparecem. Não em uma grande decisão absurda, mas em milhares de pequenas decisões ruins. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa gasta $10 por dia em café fora. Parece nada, são só $10. Mas são $300 por mês, $3.600 por ano. Em 10 anos são $36 mil. E se esses 36 mil fossem investidos com retorno de 10% ao ano, se transformariam em mais de $60 mil. Só em café.
Agora adiciona os serviços de streaming que você não usa, a academia em que você nunca aparece e as assinaturas que você esqueceu. Os pequenos vazamentos se acumulam em um lago de dinheiro perdido, mas as pessoas não veem, porque cada vazamento individualmente é pequeno. Então elas ignoram. São só $10, são só $50, são só $100, mas são só $10 multiplicados por 1000 decisões. E de repente não sobra nada no fim do mês, e a pessoa não entende por quê. Eu não comprei nada grande, para onde foi o dinheiro? Foi embora em 1000 pequenos vazamentos que você escolheu não enxergar, porque vazamento pequeno não dói, não assusta e não chama a atenção. Vi isso em negócios também. Uma empresa perde 1% de eficiência aqui, 2% de desperdício ali, 3% em um processo ruim acolá. Nenhum desses pontos sozinho parece importante, então ninguém corrige, até que a empresa está sangrando 20% de margem. E aí já é tarde. O mesmo princípio se aplica ao tempo. São 15 minutos checando redes sociais, mais 20 em uma conversa sem propósito, mais 30 em uma tarefa irrelevante. Individualmente, nada. Cumulativamente, horas por dia, dias por mês, meses por ano, uma vida inteira vazando. O Warren tem uma expressão: não teste a profundidade de um rio com os 2 pés. Vários pequenos testes podem te afogar. Um pequeno investimento ruim aqui, um pequeno empréstimo ali, um pequeno gasto além acolá, nenhum deles sozinho te mata, mas somados te destroem. A maioria subestima o poder do pequeno. Quer fazer grandes mudanças, grandes decisões e grandes apostas, mas ignora o pequeno. E é o pequeno que determina a trajetória. Os juros compostos funcionam nas 2 direções. Pequenas economias compostas viram fortuna, pequenos gastos compostos viram pobreza. Sempre fui obcecado com pequenos vazamentos. Na Berkshire, o Warren e eu olhamos cada despesa, cada ineficiência e cada centavo. Não porque somos mesquinhos, mas porque respeitamos a matemática da composição. Pequenos vazamentos impedidos hoje viram grandes ganhos amanhã, e esse hábito de atenção ao pequeno nos salvou inúmeras vezes. Enquanto os outros ignoravam pequenos sinais, nós víamos padrões. Enquanto os outros toleravam pequenas perdas, nós as eliminávamos. E no longo prazo, acumulamos uma vantagem massiva, simplesmente por não ignorar o pequeno. Então, o meu conselho é: audite sua vida. Onde estão os pequenos vazamentos? O dinheiro que sai e você nem nota, o tempo que passa e você nem percebe, a energia que você gasta com o que não importa. Identifique, elimine e faça isso implacavelmente. Porque a grande riqueza não vem de um grande acerto isolado. Ela vem de eliminar pequenas perdas repetidas e deixar a composição fazer o trabalho pesado. Essa é a síntese dos 9 hábitos. Essa é a minha visão sobre os hábitos mais devastadores. Eles não são os óbvios, são os silenciosos, os socialmente aceitos, os que ninguém te avisa. A ilusão do esforço, o vício em gratificação instantânea, a dívida por prazer, o hábito de não aprender, evitar responsabilidade, o conforto com a mediocridade, terceirizar seu pensamento, tratar o tempo como renovável e ignorar os pequenos vazamentos. Cada um deles sozinho parece inofensivo, mas juntos destroem o potencial, desperdiçam a vida e garantem a mediocridade. A boa notícia é que agora você entende como o cérebro forma hábitos, e isso significa que pode reprogramá-lo. Os cientistas identificaram algumas estratégias que funcionam. Primeiro, visualizar mentalmente os passos necessários para realizar uma nova atividade. O cérebro ensaia antes de executar. Segundo, aproveitar as horas do dia em que há um aumento na produção de noradrenalina, os momentos de maior alerta e foco. Terceiro, alterar o ambiente para criar estímulos que favoreçam a adoção de novos comportamentos. Quando você muda o contexto, o comportamento muda junto. Quarto, fazer controle dos hábitos, rastrear, medir e ajustar.
Tudo isso facilita a criação ou a mudança de hábitos, mas isso não é uma fórmula mágica. Cada pessoa vive em um contexto diferente, com objetivos próprios e com desafios próprios, e cada um tem o seu próprio tempo para criar um hábito. Os estudos mostram que pode levar de 18 a 254 dias para formar um novo hábito, dependendo da complexidade. A média é de 66 dias, mas pode variar muito. O ponto é, entenda que você está lutando contra a biologia. O cérebro quer poupar energia e quer manter os padrões existentes. Mudar um hábito exige ir contra essa tendência natural, exige esforço consciente, repetição e paciência. Não é sobre motivação que vem e vai, é sobre criar um sistema que torna o novo comportamento quase inevitável. Porque o sucesso não vem de grandes decisões ocasionais, vem de pequenas decisões diárias, repetidas e compostas. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser consistentemente melhor e deixar o tempo fazer o resto. Essa é a verdade que a maioria nunca aprende. E é a razão pela qual tão poucas pessoas realmente prosperam.